Deus ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que aonde quer que essa palavra venha chegar, que juntamente com ela chegue a unção e o poder de Deus para mudar, transformar a sua vida em nome de Jesus. Povo querido, o nosso Senhor nos trouxe uma palavra no dia de hoje para nos fortalecer, para nos abençoar cada vez mais. Tem momentos, pessoal, que a gente quer falar, a gente queremos nos defender, mas sabia que em certas situações o nosso silêncio é a melhor resposta? O nosso silêncio é uma resposta na qual a gente nos defendemos e nos protegemos de todo tipo de acusação. Eu vou te mostrar hoje, dentro da palavra de Deus. A palavra que Deus nos traz no dia de hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 15 e no versículo 5. Olha que bacana, que forte o que Deus fala a cada um de nós. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Veja que forte o que Deus acabou de falar ao nosso coração. Veja que bacana essa palavra. Pilatos, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade constituída ali pelos homens, e Jesus estava diante dele. Pilatos começa a interrogar Jesus, e Jesus nada o diz. Mas Pilatos faz uma pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus diz assim: tu o dizes. Com isso, os fariseus que estavam ali presentes começam a se irar, a se agitarem e começam a acusar, a encurralar Jesus contra a parede com palavras agressivas, palavras para que Jesus viesse se alterar e viesse perder a razão, viesse falar algo não coerente, viesse falar algo que iria contradizer tudo aquilo qual Jesus estava fazendo. Eles estavam interrogando Jesus para ver se ele cometia algum deslize, mas Jesus em todo momento manteve-se a postura e não dava uma palavra. E você leu aqui comigo, Pilatos ficou admirado. Sabe por quê? Pilatos estava acostumado a lidar com pessoas que, quanto elas eram pressionadas, quanto elas eram jogadas contra a parede, falar até o que não existia. Tem muita gente na presença de Deus que não aguenta a pressão. Tem muita gente na presença de Deus que, quando as coisas apertam, começa a falar demais, começa a reclamar, blasfemar. Se lembra de Jó? Quando a mulher diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer, o que ele diz? Falas como uma louca mulher. Jó não aceitou amaldiçoar o Senhor dele, pois ele entendia que tudo vinha e tudo saía da forma que Deus o que? Decidia. Ele respondeu à mulher, mas para ela entender. Se você vai olhar outras passagens da Bíblia, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele levanta o rosto e diz: Pai, não impute a eles este pecado, e pede para Deus receber o Espírito dele. Jesus no madeiro, com os braços esticados, meu amigo, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus em nenhum momento acusou, condenou. Estevão, a mesma coisa. Jó disse: não, tudo vem de Deus, tudo é permissão de Deus. Em nenhum momento eles reclamaram ou questionaram a situação a qual eles estavam vivendo. Eles não vieram tentar se defender, não. Eles se mantiveram firmes com Cristo. E quantas são as pessoas que no primeiro problema, eu vou sair da igreja. Na primeira lutinha, a primeira adversidade, eu vou trocar de igreja, essa igreja é fraca, esse pastor é fraco, isso, aquilo, Veja Jesus diante de uma grande autoridade, rodeado de víboras. Jesus se manteve o quê? Em silêncio, posturado.
ao ponto de Pilatos o admirar. Meu amigo, porque a melhor resposta naquele momento era o silêncio. Você já parou para analisar a sua vida? Quantas vezes você tem falado, quantas vezes você tem respondido coisas que não era para você responder? Quantas coisas você tem tentado revidar da sua vida que não era para você revidar? Quantas coisas que era para você colocar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar, operar, e você tem tentado tomar a dianteira? É como está escrito na palavra também: o justo não se justifica, pois é Deus quem o justifica. Se Deus é na sua vida, se sua vida está na mão de Deus, Deus vai revelar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Confia. O Pilatos disse: dizem que tu és o rei dos judeus. Jesus abriu a boca e disse: tu que dizes? Eu não estou dizendo nada. Porque Jesus sabia que se ele respondesse algo, ali ele seria condenado, ali ele seria, digamos assim, julgado por uma palavra mal colocada. Você já reparou que uma palavra mal interpretada, ela traz um grande problema? Lendo aqui agora, eu me lembrei daquela mulher adúltera. Os homens, os homens foram com as pedras para matar aquela mulher apedrejada. Jesus vai até ela, se achega do lado dela e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que acontece? Dos mais velhos aos mais novos, cada um foi soltando a sua pedra. E Jesus disse àquela mulher: cadê os seus acusadores? Ela disse: eles sumiram. Ele falou: então tão pouco te julgarei, mas vai e não peques mais. Veja bem, Jesus, ele não falava nada. Acabei de te falar que Jesus disse, eu me enganei, perdão. Jesus, ele escreveu no chão. Meu amigo, veja bem, o silêncio é uma arma preciosa. Quando a gente nos calamos em certas situações, é a melhor coisa a se fazer. Talvez você é uma pessoa enérgica, talvez você é uma pessoa explosiva. Deixa eu te falar algo precioso. Aprenda a controlar o seu espírito. Peça para Deus te dar um espírito de mansidão. Peça para Deus te direcionar a viver uma vida mais calma, mais tranquila. Peça para Deus te ensinar a saber lidar com as suas emoções e os seus sentimentos, para que você venha ter uma vida abençoada. Amém, gente? Está dando para entender? Graças a Deus. Eu gostaria de orar com o Senhor e com a Senhora agora, e juntos viéssemos buscar a direção e a sabedoria de Deus. Amém, gente? Então vamos orar, vamos unir a nossa fé. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Tu és bendito, meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és forte, Tu és o nosso Deus. O Senhor era sábio demais, meu Deus. Era não, é até hoje. O Senhor é a própria sabedoria. O Senhor é o próprio conhecimento. Meu Pai, Pilatos ficou admirado com as palavras que o Senhor não proferia. Qualquer um no seu lugar teria explodido, teria agido pela emoção. Mas o Senhor controlou o seu espírito, controlou o seu temperamento. E meu Deus, quantos de nós não temos conseguido controlar os nossos sentimentos, não temos controlado as nossas emoções, temos falado em horas erradas, temos agido e procedido de formas as quais têm nos prejudicado. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor neste momento, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie em nossas vidas, que o Senhor nos mostre o caminho o qual nós devemos trilhar, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não venham falar mais alto do que a razão, do que a Tua palavra, que não sejamos guiados, meu Deus, por um momento o qual nós estamos vivendo ou passando, não, mas que a nossa vida ela venha estar pautada na Tua palavra, guiada pelo que o Senhor tem a nos ensinar todos os dias. Meu Pai, está escrito na Tua palavra: mais vale um homem que controla o seu espírito do que um herói de guerra.
Meu Deus, do que adianta vencermos as batalhas, do que adianta vencermos tantas as lutas, se na hora que devemos controlar a nossa língua, controlar a nossa emoção, não temos conseguido? No momento da dor falamos o que não deveria falar, no momento da alegria procedemos de forma que não deveríamos proceder. Meu Pai, nos guia, nos dê um entendimento, discernimento, nos mostra, meu Pai, qual forma devemos agir. Não permita, meu Pai, que sentimentos venham a nos fazer perder a salvação. Não permita que emoções carnais, a natureza humana, venha nos fazer perder a salvação eterna, não, mas pelo contrário, que o Teu Espírito, que a natureza do céu venha prevalecer no nosso coração, na nossa vida, e que cada dia que passe, nós venhamos nos aproximar cada vez mais da salvação da nossa alma, em nome de Jesus. Meu Deus, desde já, repreenda agora os sentimentos malignos, repreenda agora as enfermidades, as doenças, repreenda agora a miséria, a dívida, repreenda toda a força do mal. Meu Deus, que toda ação do inimigo, que toda ação motivada por uma inveja, toda ação motivada por uma demanda, que seja quebrada e desfeita agora, que as correntes do inimigo sejam quebradas, que essa mulher, este homem, seja livre, liberto pelo Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, e que cada um de nós venhamos alcançar a promessa que o Senhor nos fez, promessa de salvação e promessa de vida abundante, pois eu creio que o Senhor hoje nos ouviu e nos atendeu, como sempre tem feito. Obrigado, meu Deus, por ter sido o nosso Senhor, obrigado por se fazer o nosso Deus, mesmo sem nós merecermos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. E o que crê, diga amém, graças a Deus. Amém, meu amigo. Tenha uma vida, tenha uma conduta com Deus, e a palavra vai se cumprir. O seu silêncio, ele vale muito. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.